É. Isso, está cravando já. Então, quem puder orar por nós, por favor, faça uma oração de intercessão para o Senhor abrir o nosso coração, porque o objetivo não é conhecimento, aqui não é gnose. O objetivo aqui é santificação mesmo. Para a vinda do Senhor. Irmãos, boa noite, vou orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus, nos apresentamos aqui, Senhor Jesus, para abrir nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, Senhor Jesus. Queremos ser como criança, Senhor Jesus, que aprenda tu na tua palavra, conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Tira de nós nosso conhecimento próprio, Senhor Jesus. Nos dá uma mente, Senhor Jesus, maleável, Senhor Jesus, para que possa penetrar a tua sabedoria, Senhor Jesus. Que esse conhecimento não seja só para agregar, Senhor Jesus, ou só apenas um conhecimento, mas que possa, pelo esse conhecimento, apontar a Cristo, Senhor. Que faça uma diferença na nossa vida, que renove a nossa mente, que transforme a nossa mente, Senhor Jesus, para que possamos, naquele dia, Senhor Jesus, ser achado como homem perfeito, varão, Senhor Jesus, perfeito, Senhor Jesus, como igreja, ser glorificados. Dá entendimento ao irmão Lucas, Senhor Jesus, que abra nossos corações, Senhor Jesus, para poder entender essa palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória ao Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a salvação, ela é resposta a uma pergunta que houve no céu: quem é Deus? Então eu vejo assim, porque aí acabou do irmão Celiano postar aí, mas quero lembrar-vos, com quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois todos os que não creram. Então a destruição, ela vem porque não crê, porque é o seguinte, só existe uma forma de você ser eterno, se você habitar com o eterno, ou se o eterno habitar em você. Não existe outra maneira. Você vai ser um ser humano que vai passar pela terra, vai achar que veio da evolução, vai viver uma vida, vai casar, vai separar, vai comprar, vender, e você vai para a sepultura de pó, voltar ao pó. Como você tem uma parte espiritual, essa parte espiritual vai ficar em débito, certo? E em Isaías 33 está escrito que o próprio Espírito de Deus nos devorará, porque Deus já colocou em nós o Espírito da vida, e esse Espírito da vida ele tem que se conformar a Deus, e não ao pecado. E quando ele não se conforma a Deus, ele nos devora. Então, o homem não crendo em Deus, ele não se torna habitação. Se ele não se torna habitação, ele perece. Ou seja, porque Deus ele vai se manifestar com sua totalidade. Então, é como uma labareda de fogo. Você entra com uma labareda de fogo num quarto cheio de papel, cheio de palha. Não é culpa do papel, da palha, vamos dizer assim, a questão, aliás, não é culpa do fogo, é culpa que a pessoa não se tornou ouro e prata, né, para não ser queimado. Então, eu quero dizer que Deus ele não vai deixar de existir para dar lugar à sua existência. Ele vai querer que você exista com ele. Para existir com ele, você tem que se santificar. Então, não tem como. Por isso que está escrito lá em Isaías 33, quem habitará no meio das labaredas eternas? Porque o próprio Deus é um fogo. Então, o Senhor preparou para nós a palavra, né, para nos justificar, e o Espírito Santo para nos santificar. Porque ele vai estar dentro de nós. Né? Ele vai estar dentro de nós. E é por isso que ele vai se manifestar depois do milênio. Né? Tá certo, irmãos? Então, só respondendo aí, não tem como ser eterno se não viver com o eterno. Não tem como. Se alguém tem sede de eternidade, precisa de Deus eterno e precisa crer nele. E crer nele não significa só acreditar, tem que se tornar um com ele, né? Então, irmãos, nós vimos aí na primeira aula uma introdução. Então, eu falei de alguns fundamentos do Apocalipse, que agora eu coloquei aqui no texto, que é o seguinte: para entender Apocalipse, praticamente você tem que entender a palavra de Deus como um todo. E antigamente eu não conseguia relacionar os profetas com outras coisas, né? Aqui e acolá eu relacionava com algum evangelho, né? Alguma citação do evangelho. Então, graças a Deus, depois que eu conheci o canal do irmão Luiz, como eu falei na outra passada, eu comecei a ver a Bíblia como um organismo vivo, como uma coisa que se interrelaciona.
uma das dificuldades que as pessoas têm, além de relacionar os profetas com os salmos, né? O livro de Daniel, o livro de Levítico, os evangelhos, tudo aí, né? É que as pessoas não creem que a Terra tem 6.000 anos do homem, né? Não digo do planeta. O planeta pode ser que tenha muito mais, porque antes do reino humano pode ter havido um reino anterior. Então, essa dificuldade, ela é muito grande para muita gente. Pelo menos pessoas que têm formação acadêmica, universitária, que acreditam na evolução, eles não vão aceitar que a Terra tem 6.000 anos, aliás, que o homem, né, tem 6.000 anos, e que Deus está cumprindo tudo no 7º milênio agora, como uma contagem que foi determinada por Deus. Não, eles vão achar que Deus vai ficar prolongando esse tempo da vida humana para sempre, aí ad infinito, né, como a própria Igreja Católica usa para dizer, o homem não sabe o dia nem a hora que vai vir, então o homem vai prolongar-se, a misericórdia de Deus vai se prolongar, mas nós estamos chegando num estágio porque não tem como Deus prolongar mais nada, porque o homem ele está caminhando para uma destruição da sua própria alma. Essa questão da inteligência artificial, do robô, se juntar um homem, uma máquina, se juntar um homem, colocar chip, isso é a destruição da criação de Deus. Então, querer ficar imaginando que haverá uma humanidade com uma outra condição superior, porque a máquina, o progresso tecnológico vai favorecer uma transmutação humana, isso é uma blasfêmia, além do que é perverso e destrutivo, sabe? Eu não acredito nisso, e tem um padre chamado Teilhard de Chardin, que ele fala coisas absurdas. Deus me livre, eu oro para que aquilo que aquele padre fala seja derrubado por terra, jamais venha a se cumprir, porque é terrível, irmãos, o sonho absurdo que as pessoas têm por não conhecer a palavra de Deus e o propósito de Deus. Então, acreditar que existe uma contagem de 6.000 anos e que ela está se encerrando agora, é fundamental para você entender que nós estamos realmente no tempo do fim. Senão, se você não confiar nisso, você vai querer estender, dizer assim, não, essa oportunidade aqui vai vir, e daqui a pouco o homem ele vai se safar, aí Deus vai ter misericórdia, e aí vai prolongar mais um pouco, e aí tudo que já esperaram da volta de Jesus volta a se repetir de novo. Entendeu? E não é assim. Não é assim porque os homens estão se entregando direto a Satanás. E o Senhor não vai deixar ser zombado. Né? Os homens estão hoje se entregando a Satanás. Deus não vai deixar zombar. Certo? Porque Deus criou o homem para habitar. O homem foi criado para ser habitação de Deus e não de Satanás. Tá certo? Então, isso é que eu queria lembrar dos irmãos, que a gente já viu aí alguma coisa das 70 semanas, né? Das festas, acho que a gente não viu quase, um pouco só. E aí vai precisar relacionar salmos, profetas, cartas, evangelhos, né? Como a carta de Tessalonicenses e assim por diante. Então, irmãos, existia o plantio e a colheita do trigo, e a tribulação, que era a retirada da casca para dar lugar ao grão para fazer pão para as nações. Então, a tribulação eu vejo como necessária, e eu sou pós-tribulacionista, porque eu vejo como necessária, porque eu sempre assisti, desde criança, filmes bíblicos, onde eu via os cristãos sendo jogados em covas de leões, aquela coisa terrível, em o Coliseu de Roma, né? E vi muitas coisas acontecendo por meio das histórias aí que a gente acompanha, né? Lendo, estudando, né? Então, o que acontece? Você começa a ver que tem um preço a pagar, né? Um preço a pagar pela vida eterna. Né? Como eu falei aí, tem gente que está numa cama do hospital e se converte, e a partir daquele sofrimento Deus leva, mas tem outros que Deus vai cobrar dele um sofrimento para poder ter uma glória, né? Como Paulo fala. Então, na aula passada, nós vimos essa contagem dos anos aqui, né? Vimos as semanas de Daniel, vimos as festas, né? E agora nós vamos entrar de vez no Apocalipse. Então,
no versículo 4 até o versículo 18, existem umas coisas muito interessantes a gente ler aqui, né? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante... Entrou? Que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Então, vamos comentar já essa parte aqui. É o seguinte. Então, quando o Senhor deu essa carta, né, não existia, né, como civilização reconhecida e formada a América do Sul, né, nem a América do Norte. A África já era computada, a Europa, a Ásia, né? Mas o Senhor toma essa região como exemplo, né, para fazer exortações a respeito de uma história que a igreja ia cumprir e de aspectos que essa igreja ia ter durante a história e até para o final dos tempos também, porque não é só ao longo da história, mas também a gente vê características da igreja, dessas 7 igrejas, nesse final dos tempos agora. Então aí o Senhor dá testemunho, né, porque na época que João estava preso na ilha de Patmos, a questão do testemunho começou a ficar muito frágil por causa do que os apóstolos já tinham morrido e ficaram os discípulos, né? E ali começava a angústia, porque era muita perseguição e precisava de um alimento, né, de um reforço, para que alguém soubesse, entendesse qual seria o fim, né? Porque o Senhor Jesus tinha partido para o céu, né, os apóstolos tinham morrido, então ficava aquela pergunta, qual será o fim de tudo? Como é que isso vai acabar? Então o Apocalipse vem exatamente como um testemunho de Jesus, mostrando o que aconteceu depois que ele subiu ao céu. E isso confortou bastante a igreja. Então nós vemos aí que a promessa, né, do perdão pelo seu sangue e de nos tornar reis e sacerdotes para Deus e a glória e poder para todo sempre. Então, no próprio Apocalipse 5:10, né, está escrito, e para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Então a gente sabe que o governo da terra está corrompido. A gente sempre separa governo religioso, governo político, governo territorial, né? E isso não tem separação, está tudo corrompido. E o Senhor colocou o homem para habitar na terra e governar a terra, seja ela sacerdotalmente, seja territorialmente e seja politicamente. Então, o próprio homem de Deus em Adão era para fazer esse papel, né? Então, a civilização foi se construindo depois que Caim começou a ter a ideia de construir cidades, que foi o primeiro que teve ideia de construir cidades. Ela se proliferou de uma forma que foram se dividindo, né, aspectos governamentais, de aspectos sacerdotais, territoriais e assim por diante. E hoje a gente vê uma corrupção, né? Tem fazendeiros que são donos de terras, tem governantes e tem as religiões. E todos eles têm a sua corrupção, né? Os que estão na terra, né, estão com egoísmo pela terra, os que estão na política estão com egoísmo pelo poder, né? E os que estão na religião estão querendo manipular as pessoas também pelo seu egoísmo. Então o Senhor quer uma restauração plena da terra, o propósito dele. Então ele quer reis e sacerdotes, governantes. No lugar do deputado estadual, federal, né, prefeito, o Senhor vai colocar sobre a terra a igreja, né? Por isso que chama de reis e sacerdotes. E por isso que a parábola dos talentos divide em cidades lá. Você reinará sobre 5 cidades. Aquilo ali é literal, não é figura. Então a gente tem que aprender a ler a palavra de Deus, sair separando o simbolismo, né, linguagem, força de expressão, né, porque também tem aquelas textos que são força de expressão, né, figuras de linguagem que a gente chama, e coisas literais, né.
Em Pedro também fala, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aqui nesse outro versículo diz, vem com as nuvens e todo olho verá. Então veja a semelhança dessa parte com aquela que quando Jesus é levado aos céus. Então na subida ele sai da terra para os ares e dos ares para o céu. Na descida ele vem do céu para os ares e dos ares para a terra. E na terra, ele executa a batalha de Margedon, né? Que é Harmegidon. Tá certo? Então, irmãos, essa sequência aí, a gente tem que olhar com cuidado, porque ela dá detalhes. Porque eu não sabia, por exemplo, relacionar com a hora que o Senhor Jesus punha os pés no Monte das Oliveiras, com a hora que ele tinha arrebatado a igreja. Então, quando ele põe os pés sobre o Monte das Oliveiras ali, né, ele já está descendo na terra. Tá bom? Então, tem situações aí que a gente tem que separar, porque tem pessoas que, se você não tiver o estudo aquele que do irmão Luiz, e agora do canal Reino lá, Vem o Teu Reino, separando os sacerdotes do povo, né, daqueles que vão entrar para o milênio sem corpo glorificado e os que vão entrar com corpo glorificado, você não entende a sequência. Você começa a ficar pensando, poxa, mas como Jesus vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, sendo que Israel ainda está pedindo socorro para se livrar do anticristo naquele momento ali, né? Porque eles têm que sair por uma fenda de um terremoto, igual ao tempo de Uzias. Tá certo? E aí diz assim, até mesmo os que traspassaram e a todas as tribos se lamentarão sobre eles, sim. Então tem algumas pessoas que dizem os que traspassaram foram os judeus. Então é só os judeus vivos que vão ver. Eu não vejo assim, irmãos. Eu vejo que quando o Senhor Jesus vier, todo olho verá, até os vivos e mortos. Porque vai ser um testemunho nos céus e na terra a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar dizendo quem é Deus. Ele vai estar respondendo para o universo quem é Deus. Então eu entendo que até aqueles que estiverem presos, que ainda não puderem ressuscitar, de onde eles estiverem, eles vão ver a volta de Jesus. Né? Porque muitas pessoas vão ficar para uma segunda ressurreição. Mas aqueles que ressuscitarem com Cristo vão ver literalmente. Né? Então eu vejo essa situação aí. Então ainda nesse capítulo, Jesus se apresenta a João como eterno e mostra uma visão atemporal da sua gloriosa vinda, onde até mesmo aquele que os traspassaram o verão, os judeus vivos e mortos. Mas como pode ser isso? A não ser pelo fato da vinda do Senhor ser algo multidimensional maior que o universo. Maior do que o espaço e o tempo, onde mesmo até os mortos o verão. Aí está escrito em Zacarias 12:10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, os judeus, eles alteraram a interpretação no Talmud dessa palavra, dizendo que não é aquele a quem traspassaram, mas aquele a quem foram traspassados, que seriam os judeus mortos no Holocausto, por exemplo. Os judeus mortos durante as eras que a história teve, não. E aí há uma única pessoa a quem traspassaram. Então, se você for ver no Talmud, alguns judeus remetem esse versículo para Jesus e outros para os judeus sofredores do mundo, né, durante a história. Então, já dá para perceber que o judaísmo rabínico tem várias ramificações, e a parte que está ligada aos gregos e aos babilônios, né, que tem herança babilônica contaminada, já rejeita o Senhor Jesus Cristo dessa forma, né, que é um pecado. Porque como que uma coisa que é tão evidente você tenta esconder? Isso não é nem científico, nem razoável, nem lógico e nem honesto. Então, tentar esconder um versículo tão claro como esse somente para não aceitar Jesus. O que é isso? Que capricho mais louco é esse? É estúpido, né? Então, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, eu vejo nesse versículo que tem 3 situações aí. A eternidade passada, né, o tempo presente e a eternidade futura.
aquilo que era, né? Quem Deus era, o que ele é e o que há de vir, que é o Todo-Poderoso. Então, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o princípio do universo, do espaço, do tempo, da história e o fim da história também. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta. Então, se você for ver o dia do Senhor aí, algumas pessoas falam que é o domingo. Ah, não, ele foi arrebatado no domingo. Não, é o dia do Senhor mesmo. É o dia da vinda do Senhor. Porque eu fui ver no grego, são as mesmas palavras que estão usadas para o dia do Senhor, para o dia da sua vinda. Então, tem pessoas que também interpretam isso de forma estranha, porque querem defender o domingo e assim por diante. Não tem nada a ver. Porque eles consideravam o dia do Senhor o sábado e depois da ressurreição passaram a considerar o domingo. Então, isso aí já é influência, que a gente sabe que está caindo por terra porque a gente está tendo acesso pelo computador hoje a interpretação direta das escrituras pelo original e a gente pode conferir muita coisa que foi dado um jeitinho, né, para você entender de uma forma corrompida. Então, voz de trombeta. Está escrito em Isaías 30, 21. E teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então, essa, irmão, é a atitude que nós temos que ter hoje. Né? O Senhor Jesus está às portas de uma tal forma que não há como você ficar tentando enrolar a situação. Né? Ah, eu vou fazer algo, eu vou me desviar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, e depois eu vejo aí quando é que o Senhor Jesus vai voltar mesmo. Não dá mais, irmão. Não dá mais para fazer isso, porque as pessoas vão cair em tentação. Se houver um progresso de recuperação econômica na humanidade, o anticristo vai estar querendo tragar as pessoas pelas posses materiais, pelo comprar e pelo vender, né? E se houver uma religião mundial, como a gente está vendo aí, também vão tragar pelo lado espiritual. Então não dá para brincar com isso, é a nossa eternidade, é a nossa alma, então não tem como a gente ficar perdendo tempo se desviando ou para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, que vês escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse, que vês? E agora eu vou ler a parte que fala dos castiçais, que é Zacarias 4, 1, 14. Vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos. Um para cada lâmpada, uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então tem um vaso de azeite e tem um castiçal, certo? E tem 2 canudos, uma à direita e outra à esquerda. E respondeu, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isto? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zorobabel tinha que reedificar a casa, e ele não poderia fazer de uma forma violenta e nem por força humana, mas pelo Espírito de Deus. E essa reedificação da casa, né, ela representa também a edificação espiritual que somos nós. Não tem como essa casa ser edificada, senão pelo Espírito do Senhor. Porque está escrito lá em Salmos, né? Em vão vigia o sentinela, né? E se o Senhor não guardar a casa, ninguém guarda. E também está escrito, eu é quem edifico a minha casa, diz o Senhor. Então o Senhor está edificando a sua casa. Essa glória de edificação é dele. E nós apenas nos rendemos a ele para que ele opere essa obra em nós. Então, quem és tu ao grande monte diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa.
Também as suas mãos acabarão para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então a gente sabe que essa promessa de reedificação da casa está incluída dentro das 70 semanas de Daniel, que são aquelas 62 semanas, mas depois 7, que dá 69, 7 vezes 7, 49, mais ou menos no prazo aí de 50 anos que foi reedificado essa casa, né, por meio de Zorobabel, né, Esdras, Neemias, né, e todos que reedificaram os muros, a casa, e o sacerdote, né, Josué e o profeta Ageu. Amém, irmãos? Então, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, enviou a voz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo, outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, eles são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então aqui já vem uma simbologia para 7 igrejas. As 7 igrejas vão ter 7 estrelas, 7 anjos, os 7 espíritos de Deus, né? E a menorá, que é o castiçal aqui mencionado, também tem 7 tubos. Certo? Então aí nós já vemos uma relação entre o Apocalipse e os profetas, no caso, profeta Zacarias. Tá? Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até o pé de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. E sua cabeça eram brancos como a lã, e cabelos eram brancos como a lã, com a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Então, em Daniel 7:9, 7:13 e 7:22, nós temos um ancião de dias, né? Porque ele está chamando aqui Jesus aqui do filho do homem, né? Para mostrar que houve a redenção da carne, né? Por meio de Jesus Cristo. Então, ele também descende de Adão, assim também como é o redentor da nossa geração, da sua geração. Então, os cabelos brancos está ligado ao ancião de dias, porque lá em Daniel 7:9 está escrito assim, eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e seu cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, as rodas de fogo ardente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Novamente a palavra filho do homem associado junto com o ancião de dias. E dirigiu-se aos anciãos de dias e fizeram chegar até ele. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, reino, certo? Santos, tá? E rei. Aí, e território, também como diz o irmão Igor, né? As 4 figuras do reino lá. Então, esse reino é para ser possuído literalmente aqui na terra. Amém, irmãos? Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como muitas águas. Os pés representam os últimos cristãos, que serão refinados, aqui eu esqueci o F, né? Refinados na fornalha. Então eu vejo aqui a grande tribulação, eu vejo aqui o testemunho, eu vejo nesse versículo, né, a purificação e o pós-tribulacionismo, no sentido de que nós teremos que ser purificados como ouro, que o próprio Zacarias fala, né, que o Senhor se assentará como o sabão do lavandeiro, né, e como ourives que purifica o ouro e a prata. Se eu não me engano é Zacarias ou é Malaquias, não? Agora, quem puder depois compartilha aí e veja para mim qual é o versículo que está escrito aí, tá bom? Eu não lembro muitas palavras de endereço. Bom, então, irmãos, muitas águas, certo? Voz de muitas águas são vozes de uma multidão. Você pode ver que quando uma multidão no estádio de futebol, uma multidão em qualquer outra situação, começa a falar todo mundo ao mesmo tempo, é semelhante a um barulho de águas de uma cachoeira. Se você for para uma cachoeira, para um rio, e você percebe o som é muito parecido. Então, essas muitas águas representam os muitos povos. Pessoas remidas, certo? Que estão sendo voz junto com o Senhor, né? A própria voz do Senhor,
né, correspondendo à salvação de muitos. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda espada de 2 fios. E o seu rosto é como o sol quando na sua força resplandece. Então, destra representa poder, a espada a palavra, e o sol a santidade do Pai. O que ele falou para Filipe: quem envia a mim, envia ao Pai, né? E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, quase no final deste capítulo, no versículo 18, ele declara a sua vitória sobre a morte e o inferno, sendo o Senhor delas também. O Senhor se tornou o Senhor da vida e da morte, né? A morte foi produzida pelo pecado, né, pela sentença de separação de Deus, e o Senhor se torna Senhor da vida e da morte. Ele já era Senhor da vida porque tinha criado a vida, e Senhor da morte porque ressuscitou e venceu a morte. E o que eu acho interessante é que todas as pessoas que têm um arrebatamento, como Daniel, como João e outros, sempre tem essa expressão: eu caí a seus pés como morto, e ele pôs a sua mão sobre mim. Eu nunca tive essa sensação dessa. Conto para vocês que eu gostaria de ter. Porque eu vejo nessa expressão um esvaziamento total da pessoa. A pessoa, quando ela está na frente de Deus, ela se esvaziou totalmente, e ele pôs a sua destra, tá vendo? A destra sobre mim. É algo maravilhoso, irmão. Quer dizer, Deus está te dando um reset aqui, ó. Quando a gente entrar na presença de Deus e cair aos pés como morto, e Deus colocar a sua destra, é um reset. E eu espero um dia passar por um arrebatamento como esse. Bom, irmãos, então, aqui eu tenho um gráfico que eu vou deixar para depois, porque é a questão da ressurreição, né? Como eu falei para vocês, o dia do Senhor, ele é comemorado como sendo domingo. Então, existe um estudo sobre em que dia foi a crucificação e quantos dias passaram, os 3 dias e 3 noites, até que viesse a ressurreição. Tá? Para não justificar aquela ideia de que o João foi arrebatado no domingo, né? Não, no dia do Senhor, que é no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele pôde ver. Então eu coloquei figura sempre, porque as figuras ajudam sempre a mentalizar as ideias, né? Sete castiçais, se bem que os castiçais, eu acredito que não eram desse desenho, nem dessa forma, mas quando a gente não encontra as figuras, ficam com essa limitação aí. Escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois desta hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui já João apresenta os propósitos do livro, né, que são as 7 estrelas colocadas, né, nos castiçais ou igrejas, para serem luz no meio do povo. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, que essa carta às igrejas, ela vem na época do 6º reino. Então, nós tivemos 5 reis, né, um existe, outro virá, né, 5 caíram, que era o reino do Egito, o Império do Egito, Assírio, Babilônico, Medo-Persa e Império Grego. Todos esses impérios afrontaram o povo de Deus, né? Todos esses impérios afrontaram desde a herança abraâmica, vamos dizer assim. E agora, nós estamos numa época exatamente onde teve os pés da estátua, né? Depois do Império Romano, o Império Otomano, que está tentando se reerguer. O Erdogan, atualmente, está fazendo uma campanha de reerguição, né, do Império Otomano, que ele durou aí algum tempo, e na Primeira Guerra Mundial ele foi totalmente extinto, né? Também tivemos o Império Mongol, né? E aí agora, né, o dragão vermelho está se unindo a um dragão que eu chamo de dragão negro, né, que é esse Império Otomano aí, para tentar dominar toda a Terra. E nessa situação, nós vemos aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a bandeira islâmica, que é o branco, o vermelho, o preto e o verde. Então, o último cavaleiro do Apocalipse não é amarelo, é verde, é Cloros. Cloros é verde. Tá? Então, a gente precisa lembrar que essa carta foi mandada, esse livro de Apocalipse, essas cartas, no 6º reino.
Então, nós passamos do sexto reino para o sétimo, né? Ou do sétimo para o oitavo, como vier, porque vai ter um reino de 10 nações agora, organizado, né? 7 cabeças e 10 chifres, né? Daí vão ser mortas, destruídas 3, aí vai ficar só 7, e o rei vai ser o oitavo. Então, está predestinados guerras, né? Até o final e assolações. E aí o Senhor mostra, né, a visão da igreja lá em Apocalipse 12, né? E quando começa a perseguição dos 1260 dias, 42 meses, que é a mesma coisa que 6 mais 6 mais 6 vezes 70. Ó, 666 vezes 70 dá os 42 meses e os 1260 dias, tá? 18 vezes 70, tá? Dá 1260 dias. É isso. Depois na calculadora, se eu não fizer errado essa conta. Tá bom? Então, o que é? O 666 vai estar aí exatamente nessa época da grande tribulação. Ok, irmãos? Então, essa continha aí, ela já revela uma situação bem interessante aqui. 18 vezes 70. Isso, 1260, é isso mesmo. Às vezes eu faço a conta e às vezes esqueço. Então, olha só. Uma codificação numérica de um tempo de 1260 dias, onde nós temos o cumprimento das 70 semanas de Daniel e a presença do 666. Dentro desses 3,5 anos. Não sei se os irmãos estão vendo aqui no cantinho da minha tabela aqui, tá? E nesse tempo, a grávida com dores de parto. Então eu achava que em Mateus 24, quando fala de dores de parto, era só lá. Aí eu fui procurando dores de parto. Meu Deus, quantos versículos tem de dores de parto nos profetas, Ezequiel, Isaías. Certo? Bom, então, aqui a festa das convocações, né, que é a morte e a ressurreição de Jesus, primícias, Pentecostes, o Espírito Santo, trombeta, a primeira missão angélica, não sei porque colocaram isso, mas eu tinha essa transparência aqui, expiação e volta de Jesus. Deixa eu só ver aqui então. Então, nessa situação que nós estamos vendo aí, as festas judaicas, eu movi o arrebatamento. Esse gráfico era pré-tribulacionista. Eu tive todo o cuidado de redesenhar essa parte aqui e colocar como pós, porque eu acredito no pós-tribulacionismo, irmão. Eu acho que é só uma questão de acerto de tempo que os pré-tribulacionistas não conseguem entender a situação da volta do Senhor. É só uma questão de ajuste. Eu tenho muita experiência na ciência, onde a gente analisa ideias científicas e a gente percebe que detalhes pequenos fazem a pessoa ter interpretações erradas. Então, a gente chama isso de erro epistemológico. Epistemologia é a ciência que estuda a verdade e a realidade. Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela é doente epistemologicamente, ou seja, a visão dela em relação a Deus, a Jesus, é doente, é um erro de realidade. Então, algumas pessoas têm problema de ver a realidade. E algumas pessoas ainda mantêm alguns erros, né? Embora tenham acertado um monte de outras coisas na sua visão, ainda mantém um erro ainda em algum aspecto. Eu estou falando da Igreja Católica porque ela tem mais, né? O Espiritismo também tem erros de interpretação da realidade. Pelo simples fato de se sujeitar ao homem e não a Deus, não se sujeitar à palavra. Então, esse erro epistemológico, de visão da realidade, ele está vinculado à sujeição a homens e não a Deus. Quando você se sujeita à palavra, mesmo com toda essa... Porque eu tenho herança, irmãos, católica, eu tenho herança evangélica, porque eu saí da Igreja Católica, né? O meu testemunho era que eu queria ver de Deus, eles falavam que Deus estava naquela caixinha de hóstias lá, eu fui lá ver, até invadir um local lá da igreja que não era permitido para um leito, porque eu queria ver Deus. Aí depois que eu vi que tinha uma lampadinha lá dentro da caixinha, onde guardava as hóstias, eu falei, isso não é Deus não, vou sair dessa igreja. Então, irmãos, então eu comecei a repudiar tudo que for mentira, tudo que for engano. E eu falei, Senhor, me dê o amor pela verdade, o Espírito da verdade e o amor pela verdade. E nisso eu tenho passado por um processo
terrível de arrancar coisas que estão arraigadas na minha mente e que eu tenho como verdade, até como opinião de outras pessoas, por não ler a Bíblia e por não ver detalhes, né? Eu lembro muito bem da irmã Valdilene, que é uma pessoa que me ensinou aí com as postagens, a irmã Michele, a ver detalhes, sabe? Então eu sempre fico admirado do dom de cada um, porque eu sempre aprendo com os dons dos outros, né? Então essa questão do arrebatamento, para mim, ela não tem como não ser na época da expiação, logo depois, né? Da forma como está nesse gráfico. Então aí tem o Senhor passou 3 dias e 3 noites, né? Ressuscitou. Depois de 50 dias tem o Pentecostes, né? Aí tem um tempo, que é o mesmo tempo que o sacerdote entra no templo lá e fica por tempo indeterminado para retornar com a expiação, né? E anunciar a festa das trombetas. É o tempo que estamos aí nessa vaga até começar a contagem cravada, né? Dos 7º últimos anos. Porque a igreja que está dormente vai querer acordar aqui, ó, nos 7º últimos anos, mas vai acordar em cima da tribulação. Vai acordar por causa da tribulação. Esse que é o problema. E nós somos a trombeta que está tocando aí, né, ou a voz que está surgindo no meio da madrugada para anunciar que a volta do Senhor está chegando. Então nós temos as festas aqui embaixo e a parte do cumprimento histórico, né? Daniel 9, 27, Apocalipse 6, 1, 19. Então aqui tem o livro de Atos, Apocalipse 3, né? A história da igreja. E aí vem a festa da tribulação, que é o Yom Kippur, né? Que é comemorado pelos judeus e que também é o tempo da expiação, onde nós temos que afligir a nossa alma obrigatoriamente para fazer parte, né, dos tabernáculos. Você vai lá, colhe o trigo, fica contente, participa das festas das trombetas, aí na hora da expiação você não participa, você não tem direito a participar dos tabernáculos. Então hoje é um dia, exatamente hoje nós estamos comemorando do dia 24, 25 e 26, esses 3 dias de expiação hoje no calendário judaico. Nós estamos em setembro, houve a festa das trombetas até o dia anterior, e nós estamos exatamente agora no dia da expiação, onde era necessário um jejum, e ninguém podia trabalhar, que fosse trabalhar nesse período aqui, seria estipado do povo. Tá certo, irmãos? Então nós temos aí números, 70 novilhos, festa de 7 dias, cabana, cada dia sacrifício, é o número das gerações em Gênesis 10, né, e o sacrifício de Cristo e por todas as nações. E o Sukkot, né? Eu não sei porque ele colocou Jonas, depois se alguém puder me ajudar aqui, porque Jonas parece que ficou acampado, né, ao redor de Nínive, vendo se arrepender. Não sei por que colocou Jonas aqui, ou porque ficou, tá? Eu aproveitei o desenho. E aqui tem o estudo do irmão Luiz, que eu aproveitei também, porque nós comentamos aqui Apocalipse 1 a 4, 1 a 8, aquele que há de vir, né? E nós temos a expiação, né, que está em Apocalipse 3 e Apocalipse 15, o cumprimento dos selos, das trombetas e das taças, né? E as situações que nós vamos ter nesse tempo, né? A situação quando a vinda estiver iminente, que está em 2 Timóteo 4, de 1 a 8 e de 9 a 18, né? Dia e hora serão revelados em tempos determinados, 1 Timóteo 6, 11 a 16. O tempo de julgar os vivos e os mortos, 2 Timóteo 4, 1 a 7, Apocalipse 11, de 15 a 19. Então, vai ter a manifestação, um tempo de reino, um tempo de julgamento e um tempo de galardão, nessa época. Amém, irmãos? Então, por hoje, nós vamos parar aqui no capítulo 1. E aí, se os irmãos quiserem comentar esses versículos que está do estudo do irmão Luiz, e esses versículos aqui que está Daniel 9, 27, né? Isso. Fiquem à vontade, tá bom? Eu acredito que para a aula de hoje a gente já tem bastante para nós. Ainda tem a parte de Hebreus aqui embaixo, né, Mateus? Porque
Eu estava me preparando para falar de Mateus, mas eu vou deixar para falar de Mateus na próxima semana. Vocês colocaram aqui, vamos ver É Malaquias, eu falei Zacarias. Obrigado, irmão. Aqui, então, vamos ver os comentários. Boa noite, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele assunto que nós estávamos conversando, né? A irmã Valdilene falou que a Ásia deveria ser traduzida como Oriente, visto que as 7 estão hoje no que chama Turquia. Realmente. Exatamente, irmã. Concordo. Ali, na verdade, irmão Lucas, está com um erro de tradução, porque realmente como foi uma palavra que não tem definição certa. Mas até mesmo na tradução, no Strong informa que é Oriente e possa ser que seja a Turquia, mas não sei por que traduziram como Ásia. Até porque era um dos questionamentos que eu fazia antes, quando era mais nova. Mas é porque o Império Otomano dominou a Ásia. Na Turquia, porque eu ficava pensando, por que aquelas sete igrejas geograficamente estavam localizadas no território da Turquia, não separada na Itália ou naquelas outras regiões, em Jerusalém, porque lá eu me questionava. Aí quando eu comecei a estudar, inclusive essa tradução da Ásia, se estivesse correta, a gente ia conseguir entender o porquê estavam as 7 igrejas naquele domínio da Turquia, tipificando realmente algo por fim, já estava sendo uma coisa profética que o Senhor já estava anunciando desde o início de Apocalipse. Isso. Mas o Império Otomano, irmão, ele tinha sede na Turquia, né? E ele dominou toda aquela região da Ásia e do Oriente ali. Então faz sentido. A gente, irmã, vai ter que nós reescrevermos uma Bíblia, junto com o irmão Luiz, a irmã, e eu também, que eu gostaria de reescrever, com essas traduções corretas, porque, meu Deus do céu, você acredita que até hoje eu não instalei direito o My Bible lá? Porque eu não consigo clicar no número Strong e fazer aparecer os números com os significados correspondentes. Eu tenho que ir para a internet. E às vezes na internet demora mais. E onde eu estou, às vezes eu estou só com o celular. Fala, irmã André. Parece que a irmã está tentando falar e o seu áudio não está saindo nada. Não, eu tava procurando a irmã Gina, porque ela está doutora nesse assunto. Ela teria como fazer uma explicação maravilhosa a respeito, porque ela tem estudado muito. Glória a Deus. Mas ela caiu? Eu acho que caiu a transmissão dela. Bom, será que eu não dei permissão para ela hoje, então eu não sei se ela tentou. Deixa eu procurar ela aqui, que eu deixo o WhatsApp aqui do lado, ligado. Não, ela disse que ela disse que não ia participar hoje porque a filha dela ia fazer uma visita para ela e sempre quando a filha vem para fazer visita, ela está no celular e não atende a filha. Então, dessa vez, ela... Mas ela estava aí há pouco. Estava aí? Estava. Ela saiu. Tá certo. Então, irmãos... A irmã Regina saiu. Qual seria a tradução correta, então? As 7 igrejas da Ásia, está errado? Seria Oriente, né? Oriente, que João, nessa época, estava na ilha de Patmos, quando teve essa revelação. Então, colocaram como Ásia até para poder dar uma distorção, mas se tivesse a tradução Oriente. E ou Turquia, como alguns colocam, alguns tradutores, como Turquia literalmente, o que hoje chamam de Turquia, e a gente não consegue identificar, porque assim, a gente fala de trono de Satanás nessa localização, na igreja de Pérgamo. Os profetas levam para essa localização, que não se chama Turquia, mas assim, as profecias ficam mais encaixadas. Entendo. Um detalhe de semântica faz total diferença, isso é verdade. Aqui. Daniel 9:27, eu tenho ainda a dificuldade de guardar. O reino aqui não se levantou ainda, é isso? Oi? Esse sétimo, vocês estão me ouvindo bem? Esse sétimo reinado aqui, esse reino, não, ele não surgiu ainda, né? Não, é o seguinte, parece que o Império Otomano é o reino que recebeu espada de morte.
de que ele vai ser curado. Então, eu não entendo muito bem nessa parte, mas é o seguinte, o reino que eu recebi a espada de morte foi o Império Otomano. Porque o Império Otomano, ele foi um confronto ao Império Romano, né? Então, como ele foi o Império Romano foi o sexto, como nós vimos naquela tabelinha que eu mostrei, ele seria o sétimo, mas ele sofreu uma espada e ele vai voltar na figura de 10 reinos, e quando surgir esses 10 reinos aí, vai o anticristo, que é o chifre pequeno, destruir 3, e vai ser o reino esse último reino, né, que é o 8º. Então, nesse 7º reino, está escrito em Apocalipse que ele recebe o poder por 1 hora, o dragão deu poder à besta, que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e deu poder por 1 hora. E aí, depois ele passa o reino para o anticristo, porque aí o dragão dá todo o seu poder à besta e tal. E essa 1 hora em 7 anos, se você calcular 1 hora em 7 anos, dá 30 dias. Então é um reino que vai reinar por 1 mês. Por que 7 anos? Então ele vai surgir, esse reino ele vai surgir Ela vai falar. Pode, irmã Regina, pode falar, nós estamos ouvindo. Imagina aí, a irmã Gina. Fala, irmã Regina, linda. Vocês já pararam para pensar por que 7 anos? Por quê? Não sei, irmã. Então, não está na Bíblia 7 anos. Está escrito nas Sagradas Escrituras 3 anos e meio, 42 meses. Não cita em nenhum momento que são 7 anos. Esses 7 anos aí... Mas a última semana não tem 7 anos? Aí como é que fica os outros 3 anos e meio? Faltam só três últimas festas. Trombetas, expiação e tabernáculo. Só esses 3 que estão faltando. Mas essa última semana, irmã Gina, que é de 7 anos, é com aquela profecia das 70 semanas, que ficou restando uma para o final. Aí na final dessa semana, na metade da semana, restarão 3 anos e meio. Eu entendi, eu sei que tá faltando 49, eu sei, tá faltando uma semana. Só que essa uma semana não são exatamente todas as festas. 3 já foram cumpridas. Do período de festas. Bom, entendi. Procurem, entendeu? Procurem e vejam. E aí, entendi o que a irmã quer falando. Porque entendi. na minha cabeça não entra. Depois que me chamaram a atenção, eu falei, é verdade, vou procurar. É porque a Bíblia não fala. Mas só que não é... Estou entendendo o que a irmã está tentando dizer. Eu já estou entendendo. Eu acho que a irmã está se referindo a esse gráfico, irmão Lucas. Não estou olhando no gráfico, não. Já tinha comentado até com a Andréia. O estudo dela é muito mais completo, irmão Lucas. Depois, se você quiser, ela passa para o senhor. Ela está muito além disso daí. Tá bom, ótimo. Mas eu entendo agora, pelo toque que ela deu aí... Oi? Pode falar? A Bíblia não fala de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, de fato. Isso aí, Que depois que você se revela... Não necessariamente paz, irmão. Não Cada semana. Durante 3 Depois que você se revela, é que começa a tribulação. Na metade da semana, né? Ou seja... Esvaziamente o coração, que o irmão vai entender o que a irmã Gina falou, tem razão. Existe uma malícia de Satanás nessa ideia toda. Deixa eu explicar, então. Pelo que eu entendi, irmã Gina. Amém, glória a Deus. Veja só, irmão. O Senhor, ele é estratégico, mas Satanás também, ele gosta de tentar usar uma estratégia para enganar o povo. Veja só, são 7 festas, certo? Quantos anos demorou o ministério do Senhor Jesus Cristo? 3 anos e meio. Então, se até o Messias era 69, certo? Mais os 3 anos e meio de cumprimento, porque ele morreu. Quando ele morreu, ele foi cortado. Aí começa a festa, Páscoa, Pentecostes, tal. Então, esses 3 anos e meio aí já foram cumpridos. Não, Páscoa já foi feito.
Não, eu sei, mas por Falta isso que eu falo, dentro dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Ele é bem claro que falta o quê? Trombetas, é o que vai tocar. Trombetas. Isso. Trombeta, Então, expiação e tabernáculo. T-E-T. Então, pelo entendimento da irmã, nós estaremos na metade da semana. Não, é isso que eu quero explicar. É que existe o seguinte, esse acordo de paz de metade da semana aí faz nos pensar que falta 7 anos. Mas vira uma estratégia maligna, por quê? Porque se você for pensar que falta 7 anos, você se acomoda nos 3 primeiros anos e meio, porque você acha que só vai começar a festa nos últimos 3 anos e meio. É isso que eu estou vendo a malícia aí. Porque o que está acontecendo agora é exatamente isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É isso mesmo, tá certinho. A Regina concorda. Pegou o fio, é isso mesmo. Peguei o fio da meada. Irmãos... Mas, gente, irmão, a gente tem que pensar que na metade da semana o sacrifício contínuo vai ser tirado, ok? Exatamente então, o que eu ia falar. A gente tem que profetizar antes disso. Então, no início da 7ª semana, da última semana, elas profetizam porque sabem que na metade o sacrifício vai ser tirado quando se levantar, quando o anticristo realmente se rebelar. Então, a gente só vai ter tempo de profetizar, de testemunhar. E nós temos que lembrar, irmãos, também que a palavra de Deus ela nos mostra. Continua, irmã Val. Porque depois não vai ter como, porque muitos já vão estar sendo martirizados e outra parte da igreja vai estar sendo levada para o deserto. Mas a gente, nos 3 primeiros anos, os 3 primeiros 3 anos e meio... Onde está escrito que a igreja vai para o deserto? Exatamente isso. Lá em Apocalipse, qual passagem da Bíblia me explica que está dizendo que a igreja vai para o deserto? Apocalipse 12 e Ezequiel. Tem várias passagens. Apocalipse 12, o quê? A noiva lá e no deserto, Ezequiel. Está escrito na igreja de Filadélfia sobre a questão de guardar num período de aprovação. Apocalipse 12. Está nas palavras do Senhor Jesus sobre guardar, mas não de forma totalizada, porque vai ter aqueles que vão ser... Exatamente, não de forma totalizada. Guardar é separar, e eu creio que assim será, mas não disse especificamente, porque senão, qual deserto que nós iríamos? Eis a questão. Nós temos que fazer um questionamento a respeito disso. O Senhor vai guardar? Sim. Mas aí dizer literalmente que vai para o deserto é algo muito complexo isso, porque não está escrito isso. Seria interessante os irmãos esperarem cada um falar, né? Amém, Michele. É porque eu queria entender essa parte. Obrigada. A questão do deserto, irmã, não é literalmente um deserto como tipo assim, o deserto que a gente está acostumado a ver, mas fala o deserto num lugar que realmente tem restrições. A igreja, uma parte da igreja vai passar por essas restrições. Por quê? 3 trombetas já foram tocadas. Então, assim, foi lançado meteoro, lançado no mar, várias coisas no mar. Problema na questão da vegetação. Então, assim, o mundo vai estar um caos por conta disso. Então, vai ter com 7 anos. Considerado deserto pelo fato de estar com essa restrição. A gente não sabe. Eu falo assim, dessa forma, porque alguns irmãos já tiveram algumas visões, como é que vai estar o mundo nesses períodos iniciais das trombetas. A gente não pode esquecer que atrelado às testemunhas está profetizando, vai ter o início da abertura dos selos, vai ter os toques das primeiras trombetas, e o mundo já vai ter uma configuração diferente, entendeu? E a gente sabe que a igreja só vai poder testemunhar até a metade da semana, porque nos últimos 3 anos e meio vai ter o cessar do sacrifício dos santos. Aqui, ó, é Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso é muito bem, irmão. Virá o aí que começa a perseguição. Isso mesmo. E outra coisa que os irmãos têm que lembrar é que lá em Apocalipse fala que na metade da semana é derramado o cálice de Deus no trono do anticristo, no trono, e o reinado dele se torna
negro, tenebroso, ou seja, na metade da semana começa a perseguição e a palavra de Deus, que ali, naquela metade da semana, como o irmão acabou de ler ali em Daniel, é cessado o sacrifício, a oferta de manjares, né, de sacrifício de tarde e manhã. Eu tenho uma dúvida, que se alguém de vocês aí souber me tirar, quando ele fala aqui, será cessado o sacrifício, e ele aqui está se referindo ao terceiro templo, que vai estar... Ele está se referindo, irmão, ao testemunho, entendeu? Será cessado ali naquele momento, no caso, que o povo de Deus não vai ter mais a liberdade que teve do início da semana até a metade para que pregasse, para que testemunhasse. Porque a partir daquele momento ali, se o irmão for ler ali em Apocalipse 12, vai mostrar ali a figura, né, daquela mulher, onde aquela mulher, ela é porque muitos irmãos assim interpretam aquela mulher como uma coisa literal, mas ali aquela mulher, ela representa várias etapas da igreja. Ela não representa só um tempo, né? E ali aquela mulher, depois que ela tem o filho é arrebatado, né, para Deus, aí o dragão, ele persegue aquela mulher. E aí a palavra de Deus mostra que aquela mulher, ela é conduzida por Deus para o deserto, é dada a ela 2 asas da grande águia, e ela é conduzida para o deserto, e no deserto ela é sustentada por Deus durante tempos e metade de um tempo, irmãos. Olha só. E aí a palavra de Deus diz que essa mulher, ela é sustentada, ela é guardada da vista do dragão. O dragão se ira porque não consegue destruir essa mulher, então ele se volta para o restante da descendência da mulher, faz guerra contra os santos e os vence. É aí onde está na palavra de Deus que é cessado o sacrifício. Onde as testemunhas que estão testemunhando, elas são mortas. Elas são mortas e elas passam 42 meses mortas, que se vocês forem prestar atenção, 42 meses são 3 anos e meio. Exatamente, irmã. Aí a gente sabe que esse Santo Hora se refere à igreja, porque vai acontecer o selamento dos santos. Então, assim, esse selamento que vai acontecer, que vai descer o Espírito de uma forma com muito poder, os cristãos nessa primeira etapa da semana, por questão de testemunho e testificar a vinda do reino dos céus, vai testificar, vai ser muito poder, e isso vai ser tirado porque o anticristo, ele só se levanta na metade da semana, na verdade ele se rebela na metade da semana e vai trazer o martírio de muitos cristãos, porque realmente está testemunhando, está com poder, está envergonhando. Sabe aquela etapa de que Moisés e Arão envergonhava o faraó? Então a gente vai envergonhar muitos falsos profetas que estão testemunhando a mentira, e a gente vai ter esse derramamento do Espírito a ponto de poder envergonhar e ter poder, como Elias teve. Dá licença, meus amores, eu posso colocar a minha opinião? Que vai ser diferente da de vocês. Então tá bom. Eu pedi licença agora, viu, irmã Michele? Dá licença. Então, a questão é que eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu escuto muito vocês dizerem que a igreja são as 2 testemunhas. Me desculpa. Vamos voltar às escrituras? Em Lucas 24:44, o Senhor Jesus vai explicar para os seus discípulos, que é o fundamento da igreja, e as leis e os profetas e os salmos revelavam quem ele era. E ele vai abrir o entendimento deles, e no final de tudo isso, ele vai dizer: vós sois minhas testemunhas. Quando ele fala, vós sois minhas testemunhas, é porque a igreja de Cristo sabe quem é o Messias e vai morrer por ele. Esse é o testemunho da igreja. Porém, ninguém consegue se lembrar do que está lá em 1 Reis, capítulo 18, quando o Elias, ele vai fundamentar em 12 pedras o altar para o Senhor, vai fazer o rego em volta do altar e vai conversar com Deus, clamando a ele o que está escrito nas Escrituras para que o povo entenda. Então o fogo cai do céu e o povo de Deus diz: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, bendito é o Senhor. Quando a gente vai ver em Mateus 23,
O Senhor Jesus diz assim: Jerusalém que mata os seus profetas, um dia não me vereis mais, só me vereis quando lembrares de mim e dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Quando você vai para Êxodo, capítulo 24, versículo 4, está confirmado que Moisés edificou o altar com 12 pedras. Então Elias não falou nada do que estava na cabeça dele, mas o que estava escrito. E quando Elias toma essa posição, o povo de Israel, a nação de Israel, que estava cega até então, abriu os olhos e entendeu que era da parte de Deus. Aí você vai em Isaías 44, versículo 6, que diz assim, que o Senhor vai lembrar para a nação de Israel que nenhuma outra nação do mundo teve o poder e a autoridade que ele deu a Israel, abrindo o Mar Vermelho e lembrando de todos os fatos que ele fez para Israel, que nenhum Deus de nenhuma nação fez. E daí ele vai dizer, porque vós sois minhas testemunhas. Israel não era espiritual, era Israel nação que ele estava dizendo. Então, eu creio que o mesmo Deus do sobrenatural, porque o nosso Deus, se eu for acreditar que somente a igreja vai ter poder, então o poder de Deus mudou. Quando ele diz que vai enviar suas 2 testemunhas, eu creio literalmente em Elias e Moisés. Eles virão, porque senão a nação de Israel, que é uma promessa, não vai abrir os olhos e enxergar e dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Agora, o testemunho da igreja é que perante toda mentira que o mundo vai viver, ela não vai se render a essa mentira. Ela vai morrer se preciso for. Esse é o testemunho da igreja. Os mártires que estão embaixo do altar, clamando a Deus pela justiça. Ninguém se lembra disso? Agora escuta. O mesmo Deus mudou. Eu creio no sobrenatural, porque Elias vai voltar e Moisés também. Não é a mesma coisa a igreja e o testemunho de Israel. É o testemunho da igreja e o testemunho de Israel nos últimos dias. Porque assim o mundo vai enxergar. Porque para você hoje chamar Deus de único Deus e seu Deus, houve uma nação chamada Israel que se separou do mundo e por mais que viveu prostituições com outros deuses, ainda assim, qualquer país do mundo que olhe para a nação de Israel vai dizer o quê? O Deus de Israel. É assim que o mundo enxerga e odeia Israel. Por quê? Porque o único e verdadeiro Deus que eles têm como bandeira. Agora nós somos odiados porque temos o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós sabemos que é o nosso Messias. Nós conhecemos a verdade porque quando ele fala a parábola do semeador, o que ele diz? Ele diz: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino. Aí eles não, para que se cumpra o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9, que ele diz: porque tendo olhos não veem, ouvidos não ouvem. Para que se cumpra o quê? Quando a gente vai lá, em Apocalipse capítulo 11, a gente vai ver o tempo dos gentios. Tudo isso é um propósito de Deus. Porque uma vez que Deus faz sua promessa, ele não volta atrás. Não acredite que Israel morreu, porque não morreu. Nós somos Israel espiritual enxertado na árvore. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Deus não volta atrás na sua promessa. Porque se assim fosse, então a Bíblia inteira seria uma mentira. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E vai se cumprir literalmente o que ele disse. Ou o Mar Vermelho não abriu? Abriu ou não abriu? Então Elias não vai voltar? Como assim? O que está escrito em Malaquias? Malaquias está dizendo que ele vai voltar e fala de Moisés. E nós vamos ver. E eu tenho certeza disso. Certeza disso, porque está escrito. Então, é que é o seguinte, o texto, ele tem uma amplitude, e não é específica apenas para 2 pessoas, ele tem uma amplitude para as 2 casas de Israel, que a gente tem esse fundamento também já bem definido. Exatamente, nós somos... Irmão, Então, Apocalipse 11 explica bastante esse ponto que a irmã colocou. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no Cântico de Moisés,
Moisés, ele fala que o Senhor Deus, ele, por causa que o povo de Israel provocaram o Senhor com aquilo que não era Deus, né? Ele provocaria eles, né? Provocaria ciúmes a eles com um povo que não era povo, né? Com um povo que não era... E a gente vê essa promessa lá no livro de Oséias, né? Na onde o Senhor, ele está fazendo essa promessa ali no livro de Oséias. Inclusive, ele fala assim que aquele que não era povo... Agora, vocês não estão me ouvindo? Aqueles que não eram povo passariam a ser povo, né? Aqueles que estavam fora da promessa passariam a fazer parte da promessa. Inclusive, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Onde ele fala que no corpo de Cristo, né? Não há distinção mais entre judeu e gentil, entre grego, entre romano, entre homem, macho, fêmea, né? Que todos são um em Cristo Jesus. Todos aqueles quanto se agregam ao corpo de Cristo estão enxertados na boa oliveira e passam a fazer parte da seiva da oliveira, passam a fazer parte do povo de Israel. Isso está lá na carta do apóstolo Paulo, né? Onde o apóstolo Paulo fala que nós somos o Israel de Deus espiritual, né? Tem irmãos, no caso assim, que fazem, no caso, a separação, como a irmã André acabou de falar, né? Que Israel tem o testemunho de Deus, né? E a igreja o testemunho de Jesus Cristo. Mas aí a gente vai lá ver em Apocalipse, onde fala das almas daqueles que foram mortos, né? E por que eles foram mortos, irmãos? Vamos prestar atenção qual foi o motivo. A palavra de Deus mostra pra gente que eles foram mortos porque eles guardavam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Olha só, eles tinham o testemunho de Deus e de Jesus Cristo. Não era só um dos testemunhos, eles tinham os dois. Olha só. Exatamente. Eu vejo uma questão de Israel, espiritual e igreja, como realmente o que tem a promessa de Cristo. Ser as testemunhas, Israel terreno com pessoa, até eu estou falando isso porque eu estava conversando com os irmãos no grupo, eu consigo distinguir que Israel terreno hoje é uma nação somente, uma nação que por direito conquistado, por decreto, possui aquela terra geográfica de Israel. As promessas estão sobre aqueles. As promessas estão sobre aqueles que passaram a ser filhos de Abraão segundo a fé. Isso, porque promessa tem que depender de fé. É diferente do caso. Eu falei disso uma coisa muito interessante. E eu falei outra coisa também, irmão, que a gente vê é que se vocês forem olhar desde lá do princípio, andando aqui nas escrituras, vocês vão enxergar que as promessas de Deus, elas desde o princípio foram espirituais. A gente consegue enxergar desde lá do princípio. Quando o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. Quando o Senhor fez o homem, irmãos, do pó da terra e soprou nele o Espírito. E a palavra de Deus, ela diz, irmãos, olha só, o Senhor, ele soprou sobre o homem algo que vem do alto. E nós não podemos esquecer também que a promessa para Abraão foi que a descendência, no caso que ele seria pai de muitas nações, né? Como a gente sabe. E uma das promessas que o Senhor fez a Abraão foi que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E aí nós vamos ver lá no livro do profeta Daniel, falando sobre essas estrelas do céu como filhos de Deus. Olha só, irmãos. Na onde a igreja, na onde o povo de Deus, essa descendência de Abraão passaria a ser como os anjos do céu. Olha só, irmão. Só uma coisa. Então hoje Israel não tem mais nenhuma promessa. Essas promessas, elas são espirituais. Quando a irmã diz assim... Amém, amém. Sobre as leis estarem no coração, eu falei essa semana, irmão Lucas, o senhor lembra? A respeito das... Eu tirarei o coração de pedra e o coração de carne. O coração de pedra representava a lei escrita nas pedras, e o coração de carne, em Romanos, quando diz que as leis hoje estão gravadas no coração. Então, realmente faz sentido o que a irmã fala, mas se a irmã puxar um pouquinho mais, vamos depois estudar um pouquinho mais em Romanos, para entender que essa promessa não se perdeu lá no judeu, não. E essa história
é que a nação de Israel hoje é só territorial. É engraçado ouvir isso. Quer dizer que aquele povo foi anulado completamente, a igreja substituiu uma promessa. Não, a igreja é um enxerto de uma promessa. Ela vai junto. E a semelhança que a gente conversou, lembra, irmã Michele? Quando Jesus vem e manda seus discípulos para a casa de Judá, depois a cananeia vem até ele, representando os gentios, e ele vai até a samaritana para voltar às 10 tribos. Ali ele faz aliança, começo da igreja, unificando as 12 tribos. E os gentios estão ali no meio. Irmã, nessa questão que eu estou falando de Israel, estou falando assim na questão. Israel, a primeira ponto que a gente tem, que eu penso e analiso, qual é? A igreja, sempre, a igreja que eu falo assim, os santos, os chamados para fora, o segundo andar, o corpo de Cristo, foi antes da figura de uma nação que foi decorrente do pecado do homem, mas o objetivo da criação do Pai, do Filho, quando criou o homem, foi para prefigurar ter o homem como homem perfeito. A igreja ali era o projeto do Senhor. Sim, mas por causa do pecado do homem, o Senhor precisou mostrar, pela separação e o chamado, a tipificação na nação de como era seu plano de salvação. Mas anterior a Israel, como nação, como povo, o Senhor já tinha, até os irmãos começaram a falar aí no início, predestinado a criação de um homem perfeito, a imagem e semelhança do Filho. Então, a igreja, ela, no sentido espiritual de promessa, ela antecede a questão de nação, de uma nação chamada Israel. Tanto que o nome Israel foi colocado posteriormente. Então, se tem até uma revelação depois, porque o nome de Jacó passou a ser Israel. É um assunto interessante, mas assim, a questão de Israel, terreno, apesar, eu estou falando porque eu defendo Israel como nação, dono daquelas terras que eles se localizam. Muitos até questionam porque eu penso assim, mas eu sei totalmente distinguir o ministério de Israel celestial, que esse sim é a segunda vontade de Deus, porque o Senhor falou que os seus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso. A igreja é o corpo de Cristo, é aquele que o Senhor queria que fosse a sua imagem e sua semelhança. De forma alguma, irmã Val. A gente está entendendo, irmã André, o que a irmã está colocando. Jamais. A única colocação, irmã Michele, que eu estou colocando muito sério aqui, é que eu estou aqui procurando no livro de Romanos, quando Paulo exorta que pensem que... Não, irmã, deixa eu só... Romanos 8, irmã. Os pingos nos is aqui. É o seguinte, a irmã Andréa está advogando uma coisa bem específica e dá para entender. Eu tenho, vamos dizer assim, eu adoto algumas coisas em relação a debates, né? Eu não discuto nenhum problema polêmico. Por quê? Porque Jesus não discutia, certo? Certo. Vocês podem ver que eu não entro em discussão nenhuma, vocês podem perceber. Então, por quê? Irmãos, tem coisas que Deus mostrou para mim, espera só um pouquinho, terminar. Tem coisa que Deus mostrou para mim e não vai ter como eu convencer ninguém. Se Deus não revelar para a pessoa também, não adianta. Agora, outra coisa. Isso, irmão, porque assim, se não parece que eu estou falando da minha própria mente, amém? Não, mas escute, irmã André, escute só com esse conselho que eu vou dar para a irmã. Preste atenção. A questão do debate, ela é gostosa quando você aprende um monte de detalhes que você não tinha visto antes, que nem a irmã Andréa colocou um monte de detalhes, a irmã Valdilene um outro detalhes e outros detalhes. Então a gente coleta esses detalhes. Agora, especificamente, a irmã Andréa está tentando defender que judeu só vai se converter se judeu pregar para ele, entende? Que é as duas testemunhas. A lei, não judeu, a lei. E a lei aqui é representada por Moisés. Sim, mas eu estou falando que a irmã está defendendo duas figuras exatas, como Moisés e Elias. Sim, professor, eu só queria colocar essa colocação e encerrar o assunto. Romanos 11, versículo 1, diz assim: perguntou, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu.
Ou não sabeis o que as Escrituras se referem a respeito de Elias, como vista perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. E lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. E diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornar-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Perguntou, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirige-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo de gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se de fato, de terem sido rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, o que será seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories com os ramos. Porém, se te gloriares, sabeis que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerais, pois, a bondade, a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se não nela permaneceis, de outra sorte também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado, de que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, contanto, mas não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim Amém. Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando o evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, a eleição, amaram os patriarcas. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também agora, estes agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos. Será que agora eu pude ser compreendida? Eu precisei trazer as escrituras. Tá correto. Exatamente isso é o que vai acontecer. E é exatamente Da mesma forma que os judeus falando. endureceram o coração, eles tinham a promessa para poder repassar aos gentios. Eles agora são endurecidos e nós, gentios, é que vamos testemunhar. Isso aí. Tá fazendo esse Não conseguiu ver isso aí? vai se vangloriar, porque Israel, o terreno, não vai poder dizer
que eles são a luz. Não, eles endureceram como a gente estava endurecido. Porque só a salvação. Fez um giro, na palavra, mas fez um giro de 360 graus. Agora, os gentios, nós testemunhas, gentios hoje, é que temos que testemunhar que Jesus Cristo o tempo inteiro, nós somos testemunhas de Jesus. E uma coisa que os irmãos não estão prestando atenção é que quando nós estamos falando aqui igreja, pelo menos eu, e eu sei que a irmã André também, eu sei que a irmã Vadilene também, eu sei que todos os irmãos que estão aqui falando também, é que igreja, nós não estamos se referindo só a gentios, nós estamos se referindo a judeus e gentios enxergados no corpo de Jesus Cristo. Agora sim, é o que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo vem dizendo desde o princípio, que nós estamos falando. Agora sim, você falou tudo. Judeus e gentios. Você pode dizer que hoje Israel é só um território. Judeus que aceitam Cristo como Senhor. Esses judeus que aceitam a Jesus. É aqueles que aceitam Jesus Cristo. Eles aceitam o Senhor Jesus como Salvador, fazem parte do corpo de Cristo, assim como nós. Olha o final de Romanos 11. Assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia. Eles também precisam da misericórdia para alcançar também essa promessa. Exatamente. Porque virão do céu, virão bendito em nome do Senhor. A fim de usar dessa forma que vai acontecer. Deus encerrou a Deus. Mas para isso, cair os olhos deles, eles vão enxergar tudo nas Escrituras. É diferente de nós. Nós somos ocidentais, não enxergamos como eles. É isso que a igreja daqui tem que entender. Eles só vão abrir os olhos quando eles verem, assim como foi no tempo de Elias. Eles estavam cegos ali por Jezabel, pelos sacerdotes de Baal. Mas quando Elias fundamentou as 12 pedras, quando Elias falou das Escrituras, os olhos das escamas abriu e o fogo caiu. O fogo, o mesmo fogo que foi colocado no altar de Abraão, no tabernáculo do templo. E judeu, eles só vão testemunhar para eles. Nós não precisamos disso. Nós já temos o Messias. O Messias é nosso Senhor e Salvador. E glória a Deus. Hoje são messiânicos. E eu amo Ensinando de Sião, Mateus Andona. Eu amo o Marcelo Guimarães. Eles também têm que crer no Senhor Jesus, irmão. Mesmo que Moisés viesse, a irmã lembra daquela passagem que fala sobre o rico e o Lázaro? Qual foi a resposta que foi dada para o rico? Foi que se eles não crescem em Moisés e os profetas, eles não creriam, ainda que alguém ressuscitasse. Israel, eles vão ter que reaceitar Jesus como testemunho. Eles não têm vantagem nenhuma. Eles vão entender dessa forma, eles vão olhar para o céu. Não todos, irmão. Vão ter aqueles que vão aceitar a marca da besta, vão ter aqueles que vão aceitar o testemunho, vão ter aqueles que não vão aceitar como gentios, vão ter aqueles que vão ser testemunha, vão ter aqueles que vão aceitar a marca da besta, vão ter aqueles que não, vai ficar neutro, vai entrar com aquele. Mas irmãos, eu posso só falar uma coisa? Posso só falar algo? Pode. Amém, irmã Michele. Apesar de Israel, de gentios e judeus, enfim, mas para a igreja, em Mateus 24, é claro ali, né? Fala que vocês serão torturados, mortos, odiados no mundo todo, porque são meus. E muitos de vocês caíram. Mas posso só falar? E muitos de vocês cairão novamente no pecado. A igreja trairão e odiarão uns aos outros. A igreja aparecerão falsos profetas. Para quem? A igreja. Que desviarão a muitos. O que está acontecendo, gente, com a igreja? O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. O que está acontecendo com a igreja hoje? Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Então, assim, a minha preocupação de eu estar aqui ouvindo vocês, que é maravilhoso, eu quero saber o que vai acontecer, sabe? Assim, eu não quero todos os detalhes, mas eu quero estar preparada, porque eu vejo que a igreja, nós não temos vantagem nenhuma também, porque eu vejo que a igreja em si, ela está doente. Eu vejo que o pecado anda solto na igreja. Eu vejo que o amor de muitos é frio dentro da igrea. As pessoas são soberbas, as pessoas ali... E a gente vai passar por isso, gente. Nós vamos ser torturados, odiados, nós seremos perseguidos.
E a igreja tem que estar preparada para isso, nós temos que estar preparados para isso. Como o irmão e o professor Lucas colocou, nós estamos aqui para ser trombetas, e que sejamos trombetas para chegar, assim, a Israel, aos judeus, né? Que a gente possa entender as Escrituras de maneira que o amor de Jesus chegue e toque o coração deles, porque é só dessa forma. Tá certo, irmãos. Então, eu nem terminei a minha fala, mas eu queria fazer o seguinte, assim, as questões para serem reveladas serão reveladas. As questões para serem discutidas, elas só são proveitosas quando a gente aprende com o irmão. Porque se a gente não aprender com o irmão, a gente vai usando retórica, e a retórica ela não é uma eficácia no espírito. Ela é uma eficácia apenas para quem está, por exemplo, em meios onde que você tem argumentos, né, e contra-argumentos, como no direito, né, nos tribunais, essa coisa toda. Então, no nosso meio, irmãos, quem tem para prevalecer é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente lança uma discussão, é maravilhoso quando cada um traz uma parte, porque é exatamente aquilo que eu falei. A parte que você vai adaptar a seu conhecimento é aquilo exatamente que está faltando. E isso que está faltando é que faz com que você construa um conhecimento maior do que aquele que você imaginava ter. Então, eu sempre tenho essa posição comigo de estar sempre acrescentando, porque a síntese, ela só vai vir no final. Ela não vai vir no começo. Então, se a gente presumir que a nossa síntese está pronta, a gente também não está sendo correto, porque todos nós ainda temos algo a aprender. Todos. Né? Não só a irmã Andréia, não só eu, não só a irmã Valdilene, todos temos algo a aprender. Agora, eu não defino uma posição enquanto eu não receber uma completa revelação sobre aquele assunto. Que nem eu falei para vocês no começo. Eu sou um pós-tribulacionista, porque eu já recebi. Irmãos, eu tenho revelação minha. Deus mostrou o meu estado lá na frente. Como que eu vou estar lá na frente? E eu estou buscando esse estado. Eu me vi de vestes brancas em cima de uma montanha, separando o povo. Eu separando, o Senhor falou, você vai separar o povo. Eu falei, eu, Senhor, o Senhor tem apóstolo, o Senhor tem profeta, o Senhor tem Moisés, tem Elias, e o Senhor, não, você vai separar o povo. Então, irmãos, é esse estado que Deus já me mostrou no futuro que eu estou buscando. Eu estou buscando ele. Aquelas vestes brancas resplandecentes no meu corpo e eu ouvindo a voz do Senhor.